bem-vindo ao canal, eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês que estão a fim de se movimentar mais, de fazer mais exercício físico, seja na academia, seja em casa e tá meio perdido, sem saber por onde começar, o que fazer e tal, porque eu tava nessa situação há alguns meses atrás. E consegui mudar isso e comecei a gostar de fazer exercício físico, comecei a gostar de ir na academia ou fazer exercício em casa, depois que eu descobri uma profissional de educação física aqui no YouTube. E eu vou contar pra vocês como é que foi essa minha experiência, tanto fazendo os exercícios que ela tem disponível no YouTube mesmo, como também vou fazer uma resenha sobre o curso dessa profissional, que é uma espécie de programa de treinamento que você compra como se fosse um curso online pela plataforma da Hotmart e você tem acesso a um programa de treinos feito mês a mês com exercícios que mudam todo dia. E como é que está sendo essa minha experiência com esse curso? O curso e o YouTube se chamam Thai Training e ele é feito pela educadora física Taimila Miranda. Então eu vou falar para vocês um pouquinho de como é que é o YouTube dela, porque aí todo mundo tem acesso, e logo depois eu vou fazer uma resenha do curso online, do programa de treino que se chama Thai Training, beleza? Chega de conversa e vamos começar. Como eu falei para vocês, eu comecei o curso da Taimila há cerca de 4 meses, quase 5 agora. E um pouquinho antes disso, há um mês antes disso, foi quando eu encontrei o canal do YouTube dela. Antes disso, eu já fazia exercício na academia, só que assim, eu ia com muita pouca frequência, talvez 2 vezes na semana. E por que eu fazia tão pouco exercício? Porque eu não sabia o que fazer. Eu chegava na academia e ficava muito perdida. Eu não sabia nem o nome dos aparelhos, não sabia para que muitos deles serviam. E não sabia como executar o exercício da forma correta, se estava certo, se não estava, não sabia fazer nenhum tipo de variação. Então eu sempre acabava todos os dias fazendo a mesma coisa na academia, os poucos exercícios que eu sabia, e ficava meio assim, perdidona, sem saber para onde ir, quantos que fazer, quando que eu devia aumentar uma carga, quando que não deveria. Ficava perdida, feito uma barata tonta na academia. E isso assim me deixava muito desgostosa de tanto ir para academia e de fazer exercício mesmo, desmotivada. Aí, depois disso, foi quando eu encontrei o canal do YouTube do Thai Training, que é o da Taimila. E por que esse canal do YouTube fez tanta diferença para mim? Porque a Taimila é uma profissional de educação física, então ela de fato sabe o que ela está falando. Ela sabe explicar e ela tem uma didática muito boa, que ela explica a técnica do exercício perfeitamente. E ela tem vários vídeos no YouTube dela ensinando como fazer um exercício específico. Então vamos falar de agachamento. Ela tem vídeo que ela ensina a fazer o agachamento da forma certinha. E você consegue ver nos vídeos. Ela faz da forma errada, te mostra o que está errado, explica o porquê que aquilo está errado, o que aquilo pode causar. Então, se você fizer aquele exercício errado, pode ser que você lesione o seu joelho, por exemplo. Ou então lesione alguma outra parte do corpo. Ou então aquele exercício fique menos eficiente, eficaz. E aí ela vai explicar o porquê. É por conta da amplitude, é por causa da posição do seu corpo, o que que acontece. E depois logo ela mostra como fazer esse exercício da forma correta. Então assim, é muito visual, ela tem a didática, então você consegue ter a explicação do porquê fazer, como fazer, tudo ali no vídeo, e é muito visual, você realmente consegue ver a diferença e consegue se corrigir nos exercícios. Além disso, vendo os vídeos dela, eu comecei a ver outros exercícios, outros aparelhos que eu nem sabia para que servia na academia e comecei a colocar aquilo na minha rotina de exercícios. E aí também, no canal do YouTube dela, tem alguns treinos sim, completos, não são muitos, mas tem alguns poucos. E eu comecei a aplicar eles nas minhas rotinas, fazendo as adaptações que eu precisava, porque assim, eu estava muito iniciante. E aí depois disso, há quase 5 meses, eu comprei o pacote de treino dela, que se chama o Programa de Training Thai Training, que é vendido na plataforma da Hotmart, que não está disponível sempre, mas eu acho que mais ou menos a cada 2 meses, se eu não me engano, a Thai lança uma turma nova. E eu achei assim fenomenal a forma com que ela fez. Eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu consegui comprar o programa de treino que foi feito, elaborado e é colocado numa plataforma do Brasil, que é a Hotmart.
mas eu consigo fazer aqui dos Estados Unidos. E por que eu achei esse programa de treino tão bom? Porque você consegue baixar no celular o aplicativo do programa, o aplicativo da Hotmart, na verdade, e aí acessar o programa. E aí você consegue colocar quantas vezes na semana você quer ir na academia, que você quer fazer exercício de força mesmo, seja na academia ou seja em casa. Aí você vai lá e coloca, eu quero fazer 3 vezes na semana, quero fazer 5 vezes na semana, quero fazer 6 vezes na semana. E aí você vai ter acesso a um vídeo que a Thay vai explicando para você, olha, exercício por exercício, o que ela colocou na sua planilha? Que é a planilha de todo mundo que acessa o programa, mas enfim, o que tá lá naquela planilha? E aí, vai ter, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer exercício 5 vezes por semana. Aí na segunda-feira é treino de perna, na terça-feira treino de braço e abdômen, na quarta-feira tem um treino de HIIT, um treino de exercício de alta intensidade. E aí começa a repetir, na quinta-feira de novo, braço e abdominal, na sexta-feira treino de perna e por aí vai. E aí em cada planilhinha, vamos supor que você está na planilha que tem um exercício de segunda-feira, o exercício de perna. Aí elas vão ter vários exercícios, que tem lá o nome do exercício, quantas séries que você tem que fazer e quantas repetições cada série que você tem que fazer. Se é para fazer com descanso, se é para fazer sem descanso. O que assim me ajudou muito, porque me deu muita variedade. No programa de treinamento, você recebe uma planilha nova a cada mês novo de treinamento. Então, você completou 30 dias no programa, o segundo mês vai abrir. Completou mais 30 dias, o terceiro mês vai abrir. E por aí vai. Então, cada mês tem um pouco de variação ali nos exercícios. E além disso, tem essas variações dos dias da semana. Segunda-feira é um tipo de exercício, na terça é outro, na quarta é outro, aí na quinta volta, mas a ordem dos exercícios está diferente, às vezes é um aparelho diferente que está lá. O que essa variedade é muito benéfica, e era muito benéfica para mim, porque era um ponto que eu só fazia sempre os mesmos, sei lá, 4, 5 exercícios e não sabia variar. E com o programa de treinos, eu consigo fazer. Além disso, uma coisa fenomenal desse programa de exercício é que lá na planilha, quando tem o nome de um exercício que talvez você não conhece, vamos supor, a fundo. Tem lá, a fundo, você é novato na academia, não sabe o que é. Quando você clica no nome do exercício, se você não souber o que tem um vídeo curtinho explicando como fazer aquele exercício da forma correta. Isso pra mim é demais, assim, porque vai ter aparelho que eu não sei o que é o nome, eu não conheço, não sei o que é. Aí eu vejo o vídeo, olho lá, opa, beleza, aquele que tem ali, vou lá e faço. Ou então eu não sei como fazer um exercício livre, que você não precisa de aparelho mesmo, mas eu não sei como fazer da forma correta. Eu vou lá e vejo o que fazer. Então tem esses exercícios de fazer na academia, mas também dá para malhar de casa. E aí tem uma outra parte do aplicativo que ensina como fazer exercício em casa. E aí tem uma videoaula de seja 30 minutos, tem umas aulas de 45 minutos, aula completa que você vê a Thay, que é a educadora física, fazendo os exercícios assim de cabo a rabo, do início ao final da aula. Até o tempo de intervalo você faz junto com ela. E eu gosto muito de ver esses vídeos, especialmente quando eu tô começando um mês novo, porque eu vejo a forma com que ela executou cada um, e aí na próxima semana eu consigo fazer sozinha, e se eu precisar de ajuda eu dou uma olhadinha naqueles vídeos curtos, que eu acho muito bom. E ela ainda dá dicas na plataforma de como adaptar e fazer esses exercícios em casa. Então eu comprei alguns pezinhos para fazer exercício em casa quando eu não tô a fim de ir pra academia, se por algum motivo não dá, ou se for o dia de fazer exercício de HIIT, geralmente eu faço de casa. Comprei uma caneleira também. Então assim, se eu precisar eu consigo adaptar aqui para fazer em casa. Mas ela também ensina como fazer esses aparelhinhos, como fazer com outros produtos de custo mais baixo, seja usando tipo uma embalagem de amaciante com um pouco de areia ou de pedra dentro para usar como peso. Ela ensina a fazer uma caneleira caseira. Então assim, eu acho que o curso vale muito, tanto para quem faz exercício na academia quanto para quem faz exercício em casa. O valor do curso, eu não sei quanto que tá agora, porque ela tá para lançar uma turma nova, se eu não me engano. Mas na época eu paguei o valor anual, o que diluindo nos 12 meses de curso, eu acho que compensou assim super. Agora, depois desses quase 4 meses de curso, primeiro que eu consegui ver algumas mudanças no meu corpo,
Não assim, nada drástico, mas eu fiz uma bioimpedância na academia. Quando eu tava mais ou menos fazendo exercício dela há um mês, eu tava começando o curso, tinha feito mais ou menos um mês seguindo os treinos do YouTube. E depois fiz outra com 3 meses de diferença. E fiz a bioimpedância depois de 3 meses. E aí eu consegui já ver algumas diferenças no meu corpo. Como eu falei, nada drástico, mas um pouquinho de diferença. E também, além disso, eu consegui me ver muito mais disposta, me consegui ver um pouco mais forte mesmo, porque quando eu faço exercício, eu tô fazendo não só por conta de estética, mas eu tô pensando na minha vida daqui a uns muitos anos, para eu ter mobilidade e tal, e eu sei que sempre faz bem, mesmo os dias agora, sei lá, que eu tô com um pouco de preguiça de ir pra academia, de fazer exercício, no final é sempre tipo assim, eu não vejo como um tempo perdido, sabe? É muito gratificante fazer. E agora, depois de fazer alguns meses, mesmo quando eu esqueço o celular em casa, mesmo quando eu não olho no aplicativo, eu não fico tão perdida. Eu sei o que eu posso fazer na academia, quais exercícios que eu posso combinar. Então, essa autonomia que o curso e os vídeos me deram, assim, eu acho fenomenal. Eu acho muito bom. Esse é um pouco da minha experiência que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu super recomendo vocês a seguirem o canal da Taimila no YouTube. E também o curso, se você tiver meio na dúvida se vale a pena comprar, se não vale a pena, eu acho que super vale a pena comprar. Além disso, para o pessoal que compra o curso dela, tem um grupo no Facebook exclusivo do curso que tem lá um monte de mulher super bacana e que as meninas vão comentando no exercício se tá fácil de fazer, se não tá fácil de fazer, quais são as dificuldades. Dá para postar também no Facebook, se gravar fazendo exercício, manda lá e a Thay e a equipe dela fazem as correções, te explicam o que você está fazendo errado, como fazer certo. Então, ter esse feedback de você poder se gravar e ter um profissional que vai avaliar ali e vai te orientar como fazer da forma correta, eu acho que vale muito a pena. Se ficou alguma dúvida para você, se eu deixei de explicar alguma parte, se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você também é aluna da Thay, deixa aqui a sua experiência, comenta o que você tá achando também. É isso o vídeo de hoje, um beijo e até a próxima. Tchau!